Lucas, capítulo 15, e verso 11. É um texto bem conhecido, mas é o que eu senti passar aqui para a igreja. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, esta parábola, Parábola, ele é comparações que Jesus Cristo ele deixou. Tem várias parábolas, como Rico e Lázaro, e como também das 10 virgens. Isto são fatos que acontecem. Por isso, Deus, Jesus Cristo, deixou esta palavra de advertência. Para quê? Para que aqueles que estão dentro da igreja, servindo ao Senhor, já provaram das suas bênças, receberam batismo com o Espírito Santo e outras coisas mais. É necessário que realmente permanecemos neste propósito de servir ao Senhor. Embora que venham as lutas, que venham as tribulações, mas a palavra de Deus, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não vai ser em vão no Senhor. Por isso, irmãos, o nosso objetivo nos cultos é glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. É louvores, é testemunhos e é a palavra de Deus. Então, esta palavra é uma advertência para nós. Jesus, contando esta parábola, e Lucas escreveu, como diz que o certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo pediu a parte da sua herança. Praticamente, o pai dividiu a sua herança e deu a ele, e ele partiu para muito longe, pensando que ele ia gozar o resto da vida, mas lá na frente começou a ver os problemas. Como diz a palavra de Deus, gastou todos os seus haveres, e quando ele foi olhar, já não tinha aonde colocar a mão. Os seus amigos deixaram ele, viraram as costas, e então ele começou a passar necessidade daquilo que realmente ele tinha anteriormente, quando ele estava junto ao seu pai. Não faltava nada,
tudo estava certo, mas no pensamento dele achava que ia ser uma coisa boa e ia passar bem, mas encontrou os obstáculos. Isto traz para nós que não podemos deixar este Jesus que nos salvou, que nos libertou, este Jesus que realmente nos deu a salvação, deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Por isso nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem feito para conosco. E nesta palavra nós vemos que o filho gastou tudo. Quando ele foi a ver, ele não tinha onde botar a mão. Então ele foi apacentar porcos para que ele pudesse se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Uma coisa triste, uma coisa que realmente chama-nos a atenção, é que o mundo nada tem para nós. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que está aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele passa a ter o gozo, paz e alegria no seu coração. É por isso que nós não podemos deixar de cultuar ao Senhor e de glorificar o seu santo nome. Quando ele passou toda aquela necessidade, então ele pensou em voltar para a casa do seu pai. Ainda bem que se lembrou da casa do seu pai. Por isso nós vemos, quando a gente reconhece os nossos erros, aquilo que nós passamos, então nós vemos que a gente passa aquelas lutas, necessidades, mas sempre firme aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que ele fez? Pensou de si para si e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então ele se levantou e disse: irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele realmente reconheceu o seu estado, reconheceu que realmente ele estava passando por aquela luta, mas ele voltou para a sua casa. O pai, por sua vez, não virou as costas. Quando ele viu o pai, ele diz aqui no verso 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai, ele não tinha se esquecido do seu filho. Por isso, a palavra de Deus, Deus não se esquece de nós. Nós é que nos esquecemos dele muitas das vezes, mas Deus sabe a nossa necessidade, sabe aquilo que nós precisamos. Por isso nós não podemos nos esquecer daquele que realmente nos libertou do pecado. Por isso o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. E me traz como um tudo dos seus jornaleiros, e trazei depressa. Agora o pai, ele levanta-se e coloca um vestido, coloca alparcas, coloca anel. Ali tirou toda aquela sujidade que ele trazia no seu corpo, e agora o pai veste de roupas novas. Como diz: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então, meus irmãos,
o Pai, Ele sempre é amoroso. O Pai sempre está com os seus braços abertos para aqueles que realmente desejam entrar por este caminho. Esta palavra realmente talvez não atinge aqui dentro da igreja, mas tem muitos, como eu já ouvi e já conversei com eles, e dizem: eu já participei dos cultos, eu era membro e agora eu estou desviado. Aleluia! Então, vemos que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas Jesus veio para dar paz e alegria para aqueles que realmente querem o aceitar como seu Salvador. Por isso, lá em João capítulo 6 e o verso 60, ou por aí, quando ele disse, muitos dos seus discípulos deixaram Jesus Cristo, mas ele virou-se para os 12 e disse: quereis vós também me deixardes? Mas os discípulos disseram: Senhor, para onde nós iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Não podemos deixar deixar este Jesus Cristo que nos salvou, porque nós antes, eu não tinha esta comunhão, não tinha esta certeza, mas depois que eu aceitei a Jesus Cristo, eu passei a gozar das bênçãos do Senhor. Aleluia! Por isso nós vemos aqui esta parábola, uma comparação, mas é uma coisa real, é uma coisa que tem acontecido com muita gente, que vão, apanham por um lado, por outro, muitas das vezes entram por caminhos errados e então depois eles voltam. Não, eu tenho que voltar para a igreja, não posso ficar assim desse jeito. Mas é bom, quando ele se lembra, voltar para os pés do Senhor. E nós vemos que o pai deste filho, ele vestiu a melhor roupa, as melhores alparcas e o anel. Ali ele estava limpo, porque Jesus Cristo, quando a pessoa aceita Jesus, não interessa o pecado que ele cometeu, mas através do seu sangue, Deus limpa o seu coração, limpa a sua mente, e ali o Espírito do Senhor começa a trabalhar no seu coração, na sua mente, porque na verdade o Espírito Santo, ele penetra até a divisão da alma e vai até as medulas, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Por isso, meus irmãos, vemos uma realidade. E então ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Houve uma grande festa. Segundo a palavra de Deus, houve uma grande festa, festa de alegria, uma festa de satisfação, porque o pai se alegrou em voltar o seu filho para casa. Por isso Jesus Cristo, ele, quando um pecador se arrepende, quando um desviado volta para casa, é uma alegria no céu. Ele diz: graças, porque o meu filho está vindo para a minha casa. Por essa razão, nós vemos que fez uma grande banquete, nada faltou, alegria grande no seu coração. Então, o Espírito Santo, quando nos alegra, quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, o Espírito Santo, ele nos alegra, nós passamos a glorificar, passamos a louvar o nome do Senhor, e o Senhor, nele, começa a realizar obras na nossa vida. Eu sei que cada um dos irmãos que está aqui tem as suas experiências com o Senhor Jesus Cristo, porque na verdade é através da palavra de Deus, porque nós cremos na palavra
e através da palavra de Deus, a nossa fé, ela aumenta, porque se diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E então nós vemos aqui que, e chamando um dos servos, perguntou-lhe se veio o seu irmão do campo. E agora ele perguntou o que era aquilo ali. Diz, não, é porque veio o teu irmão. E agora o teu pai, ele fez este banquete, e assim sucessivamente. E então ele diz aqui, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio o teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse, Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou a tua fazenda, e com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse-lhe, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos, folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Então, vemos aqui a realidade desta parábola que Jesus Cristo deixou para os nossos dias, irmãos. Aqui dá-nos incentiva para que nós que estamos aqui dentro da igreja nunca pensemos em sair da igreja e ir para o mundo, porque o mundo não tem nada para nos dar. Por isso, a palavra de Deus, lá no capítulo 3 de Apocalipse, diz, guarda o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. É preciso guardar, é preciso conservar, é preciso que nós retenhamos esta verdade em nossos corações, porque nós esperamos uma promessa que Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai e vos prepararei um lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, é uma promessa para a igreja, e nós não temos outra alternativa de dizer, eu não sei, eu não posso, mas a Bíblia diz, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por isso Paulo, lá na carta aos Coríntios, diz, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra não vai ser em vão. Quer dizer, vai ter uma recompensa. E nós vemos que Paulo, ele advertiu, lá na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 11, ele diz, e isto digo, conhecendo o tempo, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a Jesus Cristo. Vê lá esta palavra do apóstolo Paulo, isto digo, conhecendo o tempo, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos Jesus Cristo. Nós, na verdade, não sabemos o dia nem a hora, mas esta promessa, ela está em pé. Se esta promessa, ela começou lá em Gênesis, e através de Jesus Cristo, que ele realmente havia de vir para salvar a humanidade, ela se cumpriu. E agora o próprio Jesus, ele deixou que ele ia preparar o lugar, mas ele viria outra vez para nos levar para as mansões celestiais. Então, irmãos, é bom estarmos na presença de Deus.
É bom nós não rejeitarmos nunca esta palavra, mas permanecermos firmes, fiéis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não vai ser em vão. Porque os cultos realmente é para testificar, é para louvar, é para glorificar o nome do Senhor. E isto faz-nos com que a nossa alma passe a ser alimentada através dos louvores, através da palavra. Por isso, eu deixo aqui esta minha palavra, que Deus abençoe os irmãos e que fiquem firmes, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas o próprio Jesus, Ele está às portas. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo, tudo indica que Jesus breve vem buscar a igreja. E então a igreja tem que estar preparada para se encontrar com o seu noivo. Que Deus abençoe os irmãos, e eu volto a palavra aqui para